E aí, beleza? Existe um texto chinês muito antigo que descreve a criação do mundo através de um dispositivo chamado Dunja, e dentro um poder ilimitado, capaz de manipular qualquer elemento do universo, tanto para criar quanto para destruir. E assim, por centenas de anos, os membros do clã Yun têm procurado o dispositivo, a fim de proteger a Terra de forças malignas. Ok, isso é apenas uma lenda, mas agora seguimos para a cidade de Kaifeng, onde Dao Yashang, o novo policial local, mostrava sua força em uma competição, e ele tinha um grande senso de justiça. E observando ele, o delegado não gostou muito, pois iria atrapalhar os negócios, pedindo para o desenhista fazer retratos falsos de bandidos para tirar o foco de Dao da corrupção local. Só que mal sabia que a sorte de Dao iria mudar, pois nessa mesma noite, um meteoro caiu na cidade e emanava uma estranha luz vermelha. No dia seguinte, Dao vai até a feira local para tirar informações dos cartazes falsos. Então a mulher, bem estranha, diz a ele que aqueles criminosos estavam bem ali do seu lado, um cachorro e um menino, já zombando a cara de Dao. No entanto, minutos depois, um homem que era exatamente igual ao desenho apareceu na feira e Dao começa a persegui-lo. A mulher, por sua vez, tinha um estranho artefato que indicava que aquele homem tinha algo com ele, mas o barbudo mesmo carregava uma tigela com uma carpa dourada e vai até um motel pedindo desesperadamente por um quarto. No entanto, o dono diz que não era permitido animais de estimação, muito menos peixes, e isso sendo observado por Dao, que estava no telhado, e por aquela mulher estranha que acabou de chegar no hotel também. O barbudo fica furioso, dizendo que o peixe era para ele comer, e o dono do hotel desafia o comer ali mesmo. Mas o desafiar foi uma péssima ideia, pois o peixe se revelou um demônio e devorou metade do funcionário dele. Com fome. O peixe demônio então segura o dono do hotel e antes que o devore, Dao começa a atacá-lo. Mas foi aquela mulher bizarra, usando o Kung Fu e magia, que segurou o peixe demônio em 2 mesas rapidamente. E o policial Dao já queria prendê-lo, mas isso era impossível, né? O peixe se solta, ataca a mulher, que puxa sua língua e depois dá uma bicuda no monstro. Mas ele não quer nem saber, foge pelos telhados da cidade e Dao vai atrás dele. Enquanto isso, a mulher usa magia de borboletas para apagar as memórias das pessoas daquele hotel. Na sequência, se transforma em uma toalha voadora e também vai atrás do peixe, que ainda estava pelos telhados da cidade. Ela então se transforma em um homem e, de novo, com seu amuleto, descobre que ele foi parar no pavilhão 3 Vidas, que vende prazeres da carne. E lá, ela agora como um monge entra e encontra Dao, que tem uma breve luta com ele e também estava atrás do peixe. Mas nessa luta aí, ela finalmente se revela uma garota bonita e seu nome era Dragonfly, um membro do clã Yun e caçadora de demônios. E como o demônio Carpa estava escondido ali, Dao fica preocupado com Jiao Jiao, uma funcionária da casa, no qual Dao é seu cliente. Porém, Dragonfly acreditava que ela poderia ser o demônio disfarçado e joga ela pela janela, que fica pendurada, e nesse lance de perguntar onde estava o peixe, o disfarce de Jiao Jiao cai, e na verdade ela era um homem esse tempo todo. Que dureza, hein? Um cavalo de 3 pernas? Mas percebendo que o demônio realmente estava escondido por ali, Dragonfly vê o peixe se escondendo na pintura da parede e rapidamente o captura e ainda dá uma boa massagem no demônio, o prendendo agora em um cesto mágico que o impede de crescer. Mas o peixe ainda colocou uma pintura na casa que simbolizava um presságio, deixando o Dragonfly bastante preocupado. Na sequência, ela apaga as memórias do policial Dao, fazendo acordar na feira à procura de bandidos falsos ainda. E segundo o dono da barraquinha, ele pediu 200 pães de gergelim, claramente um golpe, e agora teria que pagar. Já a Dragonfly e o seu clã Yun viviam no subterrâneo, monitorando a presença de demônios pela cidade. E o terceiro irmão, membro mais sábio do clã, percebeu que o peixe demônio queria ser capturado, para que um outro clã, os de demônios, encontrasse aquela base. Rapidamente, os membros da guilda foram reunidos, e o terceiro irmão descreve a função dele. Assim como seu ancestral, ele teria a função de encontrar o guerreiro, que seria guiado até o dispositivo de Dunja, e seria o único capaz de abri-lo. Só assim conseguiriam finalmente acabar com os demônios, mas enquanto isso precisavam encontrar 2 pessoas, o grande vidente e o mestre armeiro, pois através deles achariam um pergaminho sagrado. Então, através de um dispositivo mágico, o Dragonfly passou as informações para os membros do clã, com códigos e sinais onde cada um deveria ir e abandonarem a base para que o demônio peixe não soubesse onde estavam indo, deixando também um aviso para o segundo irmão que estava em uma missão para assim que ele retornasse também seguir seu plano.
plano. Bom, essa parte é um pouco confusa, mas já já vocês vão entender, tá? Ah, bom. O segundo irmão vai até a cidade de Anshan e na clínica mais famosa, se fingindo de cego, diz ser um médico muito habilidoso e queria a chance de mostrar seus talentos. O chefe da clínica então acha que ele é um espião tentando roubar seus estudos, mas quando ele é confrontado, o segundo irmão diz que realmente é cego e pede uma chance para provar ser capaz de curar qualquer paciente. Então dariam a ele o pior caso que tinham por ali, um paciente que estava até em um calabouço. Ele entra sozinho, pois ninguém tem coragem de entrar lá, tira suas lentes que dizem ser cego e começa a perceber que o local tem marcas causadas por uma terrível criatura poderosa, mas apenas uma garota, a princípio bem inofensiva, estava por lá. E começa a conversar com a garota dizendo seu verdadeiro nome, Zung, dando à garota comida, pois ela estava com fome, e vê uma marca de nascença em seu braço. E percebe também que ela é muito simpática e não tinha nada de doença, apenas fome na verdade. Entretanto, seus olhos começam a brilhar, se transforma em uma criatura gigante e só se ouve os gritos do monge dentro do calabouço. De volta à cidade de Kaifang, uma praga de minhocas tinha tomado conta das ruas e o meteoro se rompe, liberando uma criatura vermelha, gerando na sequência um terremoto em toda a cidade e o antigo templo dos anciões se rompe em uma grande cratera, indicando o local onde era alvo para o demônio. Então o clã decide ir até lá e o policial também, mas acredita que com o terremoto teria alguém por ali. Mas o clã já estava até lá e acha naquele local uma grande esfera presa por correntes e centenas de crânios, provavelmente de membros do clã Yun, que morreram tentando aprisionar a criatura presa lá dentro. E uma poderosa magia protegia aquela criatura e nesse momento Dao despenca da caverna e o clã disse que apagaria suas memórias mais tarde, pois a criatura que saiu do meteoro chegou à caverna, tomou uma forma de um demônio cheio de tentáculos e emanou um terrível poder sonoro com suas asas, que fez Dao até cuspir sangue. E com seu poder maligno atraiu a esfera e liberou dela um terrível demônio com asas. Os membros do clã até tentaram lutar contra a criatura, mas totalmente em vão. O demônio era muito poderoso e nem Dragonfly conseguiu. Ficou presa pela magia conjurada pelo demônio e Dao, vendo que a garota ia ser morta, tentou atacá-la, mas teve seu braço agarrado em sua mão em chamas e com uma das suas asas arrancou a perna de Dao. Agora era a garota que tentava salvá-lo, pois sua morte seria certa. E consegue segurá-lo, que também tem seu braço arrancado. Percebendo que não tinham mais o que fazer, os membros da guilda lançam bombas na caverna e fogem do local pelas águas. O demônio vermelho diz então ao outro que ambos têm que se fundir e se tornar um só. Só que o demônio morcego não gostou desta ideia, pois segundo ele era o verdadeiro destruidor de mundos e matava pessoas pelo seu bel prazer, e não precisaria de um demônio sanguessuga para conquistar o mundo. Enquanto isso, o clã leva Dao para o seu local secreto. Estava muito ferido, mas nesse momento o segundo irmão chegou, voltou e trouxe a garota Circle com ele, gerando em Dragonfly muitos ciúmes, ainda mais que ele disse que a garota se tornaria o novo líder do clã. Enquanto colocava algumas ataduras em Dao, contou o que houve no calabouço, dizendo que assim que deu comida a Circle, ela se transformou em uma gigantesca criatura, um pássaro ancestral de 4 olhos, e tentou atacá-lo, que apesar de quase o deixar sem roupa, jogou suas adagas mágicas bem no coração dela e ela voltou à sua forma de garota, que adorou ser abraçada por ele, pois nunca tinha feito isso. Quem não gostou disso foi Dragonfly, que não acreditava que essa marca era verdadeira e muito menos que ela seria líder do clã, mas ainda tinha que lidar com Dao, que tinha perdido um braço e uma perna, e o plano do clã era apagar suas memórias e deixar ele jogado na frente da delegacia. Mas Dragonfly teve pena e iria cuidar dele e devolvê-lo assim que estivesse recuperado. Ela gostava do segundo irmão, mas segundo regras do clã, eles não podiam se apaixonar. Mas antes que pudessem seguir viagem, foram até o pavilhão 3 Vias, que só agora eu entendi o nome. Foram falar com Jiao Jiao novamente, que junto com o segundo irmão descobriram que ela tinha muito mais do que 3 pernas, na verdade tinha vários tentáculos, e através das visões dela receberam a mensagem do grande irmão, que iriam reunir líderes de vários clãs para assim ativarem a grande arma, capaz de acabar com o destruidor de mundos. E olha, é a primeira vez que eu vejo uma alienígena chinês mensageiro e funcionário de uma casa de prazeres. Tem que ter muita habilidade.
Dal, por sua vez, teve sua memória apagada e de novo não lembrava de ninguém daquele clã. Mas como ele não podia mais ser policial, decidiram levá-lo junto, dando a ele próteses mecânicas e deixando até Dragonfly muito contente com isso. Mas agora, com a caravana montada, seguiria em direção à cidade de Long, onde encontraria o Grande Irmão. E lá na caverna Porta do Dragão, o templo budista, o Grande Irmão se reúne com os líderes de vários clãs, para juntos abrirem a caixa, que teria a arma capaz de matar o Destruidor de Mundos. No entanto, ao abrir a caixa, ela estava vazia, mas o líder do clã Tang diz que tem um segredo. E apertando alguns botões, ela se abre, revelando uma orbe brilhosa, no qual o Grande Irmão fica em posse dela. Já a caixa começa a se modificar em várias formas diferentes, até que na mão do líder Kulum, o clã do fogo, se transforma em uma adaga poderosa. E o Grande Irmão percebe que ela tinha a ver com os poderes de todos os líderes. No entanto, Tai era o único que não mostrou seus poderes na arma, e o Grande Irmão percebeu uma áurea dele, igual ao do peixe preso pelo clã. Na verdade, ele era o primeiro irmão que se preparou para encontrar o clã, sabendo da armadilha do demônio. Então ele usa seus poderes e sela o demônio em uma prisão mental, e dessa forma ele não conseguiria escapar. Mas esse líder, na verdade, era o demônio vermelho, e com muito poder consegue escapar da prisão mental. O Destruidor de Mundos aparece, rouba a adaga e revela ao Grande Irmão que todos os membros do clã estavam sendo controlados por eles, que o envenenou com flores especiais, e agora todos os membros seguiriam as ordens dele. E nesse momento o demônio vermelho pega a orbe do primeiro irmão. Então os outros líderes começam a atacar o Grande Irmão, cada um com seu poder de clã, como o clã das águas, o clã das sombras, o clã dos chakras e por fim o clã do fogo, incinerando os escombros da mão do Buda que o Grande Irmão estava. Esse era o grande plano do Destruidor de Mundos, pois com a lendária arma, o orbe e os clãs ao seu lado, nada seria capaz de pará-lo, e acabaria de uma vez por todas com o clã Yun. Seguindo viagem, o clã enfrenta uma tempestade de areia e decidem passar um tempo em uma caverna, onde o segundo irmão continua mostrando muito carinho por Circle, que de novo irrita Dragonfly, que acha que a garota é uma pessoa inútil para a guilda. Porém, isso faz ela ficar mais próxima de Dal, e mais tarde Circle sabe que o clã não pode ter relacionamentos, e o que ela tem pelo segundo irmão é apenas gratidão por ele ter salvado sua vida. Mas isso ainda deixava ela muito sozinha dentro daquela caixa, até fazendo flores crescerem. Só que mesmo assim, Dragonfly não acreditava que a garota poderia ser líder. Porém, mais tarde alguma coisa começou a se mover na caverna, e o clã se preparou. Mas na verdade era Circle que se transformou na ave milenar e começou a cantar, na sequência a atacar os membros do clã, agarrando o segundo irmão e iria matá-lo com certeza. Só que dessa vez ela sentiu no fundo dos seus olhos que era o segundo irmão, o homem que a salvou, voltando à forma de garota novamente, e mais uma vez deixou Dragonfly com ciúmes. Mas seguindo viagem para a cidade de Long, ficaram em uma pousada, e Dal disse ao segundo irmão que seguiria a viagem sozinho, pois ele não se encaixava naquele grupo. No entanto, viu a flor voltar à vida dentro do quarto de Circle, e ela fazia isso quando estava entediada, perguntando à garota se ela podia fazer isso com suas feridas, e ela fez muito mais. Usando seus poderes, fez o braço e a perna de Dal crescerem novamente, porém Circle passou mal de tanto usar suas habilidades, só que ficando um pouco em repouso, mais tarde se recuperou. E para piorar, o carinho do segundo irmão por ela só aumentou, fazendo o Dragonfly até chorar por ele. Mas chega de novela, queremos é ação, e Tang, o líder do clã dos chakras, chegou na cidade, atacando os membros da guilda, lançando várias argolas perigosas, e o clã até tentou lutar contra ele, mas ele era muito poderoso, e Dragonfly tentou lutar cara a cara, mas o líder lançou nela um feitiço de envenenamento, deixando ela mais fraca a cada momento. Mas nessa hora que Tang iria acabar com eles finalmente, Tang entrou na frente e as argolas não o feriram. Na verdade, ele podia até controlá-las, deixando Tang curioso, só que sem querer ele lançou as lâminas para cima do líder em um poderoso ataque, mal entendendo o que tinha acontecido. Olha, eu não sei o que aconteceu. Enquanto o segundo irmão e Dragonfly fugiam, Dal ficou para lutar com o líder, mesmo não tendo total controle sobre seu braço nem sua perna. Mas foi o suficiente para meio que na cagada incapacitar o líder. E enquanto o clã encontrava o grande irmão que sobreviveu aos demônios, Dal, agora cheio de coragem, vai para cima do líder e o segura no pescoço. Só que nesse momento, o líder do clã do fogo chegou e atacou os dois, só que Tang acabou virando churrasquinho. Dal, por sua vez, consegue suportar os ataques e, usando apenas a cabeça, conseguiu atacá-lo e segurou o líder no ar, e como um meteoro destruiu completamente o líder do fogo no chão. Já o grande irmão volta a ser o primeiro irmão, que nesse momento eu fiquei meio confuso, mas tudo é explicado. Ele estava ali para avisar que Circle, na verdade, era uma arma feita pelos
demônios para acabar com toda a guilda. Ela tinha que morrer, então Dragonfly ficaria encarregada de matar. Só que, no entanto, ela descobriu que o próprio primeiro irmão não sabia a linguagem dos sinais que ele ensinou ao clã, e passou o recado para o segundo irmão. Quando Circle tirou o veneno de Dragonfly, o segundo irmão atacou o impostor, que tinha um extremo poder, e uma batalha começaria. Mas quando ele vai em direção a Circle para matá-la, o verdadeiro e o primeiro irmão apareceu. E o impostor então se revelou, na verdade era o líder do clã das sombras, e agora os dois travariam uma batalha. Mas o líder do clã das águas apareceu, atacou os dois e queria o sangue da garota para ser o governador supremo. Então agarra o líder das sombras e o mata, e com um outro ataque segura o segundo irmão e Dragonfly, que os mataria facilmente. Só que nesse momento Circle, vendo seus amigos morrerem, se enche de fúria e com o cajado do primeiro irmão matou o líder das águas, salvando o segundo irmão e Dragonfly. Mas estava entre a vida e a morte, então ela mostra uma visão ao segundo irmão, onde o grande mestre Wan Shan, o primeiro líder a escrever a lenda de Dunja, disse que ela era o verdadeiro líder e a pessoa que encontraria os poderes de Dunja. Ela sim salvaria toda a humanidade e derrotaria os demônios. Mas o segundo irmão fica muito confuso, pois segundos depois a garota morre em seus braços. Mas no enterro de Circle tudo foi explicado. Ela, na sua morte, abriu a caixa de Dunja, dando aos 4 guerreiros os poderes supremos. E eles eram Dao, Dragonfly, o primeiro e o segundo irmão. Todos os que Circle teve contato e passou os seus poderes. Então foram atrás dos demônios vermelho e o destruidor de mundos, onde já chegaram lançando uma pedra que quase o esmagou. Mas ele voa em direção a Dao e claramente o destruidor de mundos não era páreo para ele, e com um soco colossal quase se arrebenta no chão. O demônio vermelho tenta atacar Dragonfly, mas também sem sucesso. Ela estava mais poderosa que ele e também o lança para a terra. E com isso o destruidor de mundos, vendo que não poderiam vencer, deu ao demônio vermelho a adaga combinada com a orbe, sendo a arma mais poderosa que existe, sendo capaz até de matar um deus. Então ele joga nos guerreiros várias bombas colossais de fogo, porém no túmulo de Circle ela ressurgiu como uma fênix, fazendo o tempo não só parar, mas também pegando todas aquelas bombas e lançando para o alto. Mas o demônio vermelho então tenta enfrentá-la, foram para cima de Circle usando seus tentáculos, e com uma arma suprema mataria ela. E vendo a oportunidade de combinar um ataque, o destruidor de mundos vai em direção a Circle. Mas o pavão colossal era muito mais inteligente. Assim que ativou o ataque, ela se soltou e as bombas foram em direção ao destruidor de mundos, explodindo o demônio em vários pedaços. E aproveitando o susto que ele levou, Circle pegou o demônio vermelho e jogou nas bombas que estavam no ar, gerando uma baita explosão em cadeia, acabando de uma vez por todas com o demônio vermelho e a garota voltando dos mortos para ser líder do clã, terminando o filme com Circle liderando o clã para mais caçadas a demônios pela China. E esse foi As Mil Faces de Dunja, mais um filme chinês que é bem confuso, mas até que é divertido. Espero vocês no próximo vídeo, valeu, é nóis, fui!